Hello, learners! Olá, aprendizes! Tudo bem com vocês? Tá trazendo aqui mais um vídeo para a gente conversar sobre essa prática, né? Conversação em inglês. E aí eu já vim conversar aqui com vocês hoje, tá? Já vim conversar com você aí do outro lado. Hello, I'm Sandra. In the today's video, I'm going to try to speak English with you. Look, I now am going to make mistakes. I don't know in English. Let's have fun together. Olá, eu sou a Sandra e no vídeo de hoje eu vou tentar falar inglês com você. Olha, eu sei que eu vou cometer erros. Não sei nada de inglês. Vamos nos divertir juntos? Foi o que eu disse aqui em inglês. Vou repetir de novo, de forma mais lenta, para praticar. E como eu coloquei no final, eu não sei nada. Mas vamos nos divertir? Vamos dar risada juntos? Porque se você coloca como algo divertido, como uma diversão, fica muito mais leve. Eu não tenho obrigação de falar. Eu não tenho obrigação de acertar. Até porque eu não sei. E se eu não sei, não tem como eu acertar. Claro que eu devo ter falado totalmente errada a pronúncia, mas como é que eu vou aprimorar? Repetindo, e repetindo, e repetindo. E aqui é para te influenciar a fazer isso também. Hello, I'm Sandra, and in today's video, I'm going to try to speak English with you. Look, I now am going to make mistakes. I don't know in English. Let's have fun together. Então, vamos nos divertir juntos? Let's have fun together. Recording conversation attempts will help me monitor my progress. In the future, you can look at this video and laugh at my one mistakes. Gravar as tentativas de conversação vai me ajudar a acompanhar a minha evolução. No futuro, eu posso olhar esse vídeo e rir dos meus próprios erros. Essa é a intenção. No futuro, eu olhar para isso, quando eu estiver me comunicando melhor, olhar para esse vídeo e falar assim, nossa, olha como é que eu falei tal palavra, falei totalmente errado, olha como eu evoluí. Então aqui vai ser tipo um vlog, tá? Onde eu vou estar compartilhando com vocês esses aprendizados, essas coisas. E eu gostei desse tipo que eu trouxe hoje, onde eu escrevi um pequeno texto em inglês, é algo que eu gostaria de falar aqui. E aí eu trago ele em inglês e em português, traduzindo para vocês. E assim eu vou... faltou a palavra. E assim eu vou conversando, eu vou estimulando essa comunicação. Porque quanto mais a gente repete, mais a gente fica melhor. Como eu disse, sem medo de errar. Sem medo de... será? O que vão pensar? O que eu sei é que se eu soubesse tudo, eu não teria que aprender. E aqui eu já falei, eu estou aprendendo, me desenvolvendo, né? Então vamos nos divertir. Let's have fun together. Vamos nos divertir juntos. Você talvez aí do outro lado, dando risada de mim, dos meus erros, mas talvez também te incentivando a, olha, eu vou escrever coisas também do meu dia a dia e vou começar a tentar falar, repetir, ouvir. Porque quanto mais você está inserido naquilo, mais fácil é a absorção. Mais fácil de você absorver. Mais fácil de você internalizar. Quando você era uma criança que você começou a aprender a ler. Você ia para a escola todos os dias, as sílabas, começou a ler as sílabas, começou a ler as palavras, começou a entender as coisas, até se tornar fluente. Quando a gente fala de uma língua diferente, é mais ou menos a mesma coisa. Você começa, vai tentando, vai falando errado, até você chegar ao ponto de se tornar fluente. Mas para chegar ao ponto de se tornar fluente, você não pode desistir antes. Você não pode deixar a vergonha, a insegurança, o medo do julgamento falar mais forte, como eu fiz agora. Eu repeti aí dois pequenos textos, com certeza
totalmente errado. Mas o que vale, o que é mais importante aqui é a intenção de repetir. É a disposição de falar assim, não, eu vou fazer. Eu vou falar mesmo que eu fale errado, mesmo que eu não esteja falando certo, porque se eu repito e repito e repito, uma hora eu vou acertar. Às vezes você tem que errar muitas vezes para conseguir acertar. Você tem que repetir uma coisa várias vezes até fazer aquilo perfeito. E por que com a língua você quer, com esse aprendizado, você quer que seja tudo de uma vez? Não existe essa possibilidade de ser tudo de uma vez. Mas só que a gente se sente inseguro, fica com vergonha. Até porque, como eu falei, né, nos vídeos anteriores, quando você vai para a escola, eles te ensinam a gramática. O foco é totalmente na gramática. Só que, olha, engraçado, no nosso português, o que a gente aprende primeiro? A gente tá lá, a gente nasce, a gente é um bebê, e a gente começa a falar as primeiras palavras. A gente começa a falar as primeiras palavras. Speak, I speak. I speak. A gente começa a falar as primeiras palavras. E não a escrever. Você é um bebê, você tá lá com seu 1 aninho, começa a falar pai, mãe, as pessoas próximas, os objetos próximos, água, comida, essas coisas. Aí você vai, tem 2 anos, continua falando, palavras, 3 anos, 4 anos vai para pré-escola, aí que começa a conhecer as letras, talvez entre 3 a 4 anos ali, dependendo do local onde você mora, começa a conhecer as letras ainda. Aí depois das letras vai para sílabas, para depois as palavras. Aí em uma língua diferente, a gente começa o quê? Você vai para a escola, você começa a falar no quê? Você começa a gramática. E aí se você for que nem eu, aí você aprendeu a gramática, tem muitas palavras em inglês que eu olho, eu até tenho uma noção do que elas significam. Acho que é porque falta a escuta, a conversação, o falar. Então eu olho, eu vou saber mais ou menos o que significa. Eu não vou... Palavras soltas. Por quê? Porque foi ensinada a questão da gramática. Foi o que foi reforçado, foi a gramática. Então, palavras que eu vi, olha, eu sei, tal palavra significa isso, essa outra significa aquilo. Mas a comunicação ficou em deficiência. Porque aprendemos da forma errada. É muito melhor você aprender primeiro a falar, depois aprender a escrever. Porque pensa, se você for se comunicar com alguém, a menos que você for fazer um trabalho e alguma coisa, você vai falar, você não vai se comunicar, você não vai escrever. Então, se você parar para pensar, acho que você vai pensar como eu penso. O falar é muito mais importante do que a escrita. Então, vamos tentar exercitar o falar, tentar desenvolver o falar, a língua. Porque eu sei que a escrita você já está mais ou menos. Então, não se apegue a tentar escrever direito. Aqui eu escrevi por quê? Porque eu estou falando, eu escrevi o texto que eu falei para vocês, esses 2 textinhos aqui que eu falei. Eu escrevi por quê? Porque eu quero acompanhar o que eu tô falando. Senão, se eu for tirar da minha cabeça, eu que não tenho um costume de falar, que não tive esse desenvolvimento da comunicação, eu vou esquecer. Por isso eu escrevi. Mas não se pegue. Tenta, no seu dia a dia, trazer frases em relação ao que você está fazendo. Estou cozinhando, ou vou cozinhar agora, ou vou sair, vou pegar o ônibus, vou pegar o carro, vou sair, vou lavar meu carro. Ai, pensa no seu carro. Faz também a seguinte coisa, pega o objeto, fala e imagina se você não estiver com ele, ou fala do objeto, fala daquilo, tentando inserir aquilo no contexto do momento, tipo, a pen. Aí eu posso fechar os olhos e pensar nela, a caneta, a pen, e pensar, imaginar o objeto na minha cabeça. Então tenta fazer isso. Por quê? Porque vai internalizar melhor, porque você vai estar associando a palavra à imagem. Esquece a escrita. Porque se fosse fácil aprender só escrevendo, você já tinha aprendido. Porque na escola o que mais a gente fez foi escrever. Verbo to be, não sei o que, foi o que mais a gente fez durante a escola.
foi escrever. Aí deixam a conversação, a prática em si, né? Pro final, você passa anos e anos só aprendendo escrita. Sendo que deveria ser o contrário. Eu acho que é mesmo para aprender a gente. Para aprender a gente, para dificultar. Começamos pelo mais difícil. Mas só que sempre quem está aprendendo tem que começar pelo mais fácil. E aí você vai subindo os degraus até chegar no nível mais difícil. E não começa descendo, começa subindo. Mas parece que a gente veio descendo, ó. Escrita, 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 para chegar a falar que ninguém sabe quando é que acontece. Muitas escolas fazem isso. Então por isso que eu decidi aprender sozinha. Como eu disse, trazendo coisas do meu dia a dia. Hoje o que eu queria falar com vocês. Então, você viu que eu trouxe um contexto aqui, ó. Que eu quero falar, eu vou tentar falar no vídeo. Foi o que eu falei em inglês aqui, tentei, né? E que eu ia cometer erros. Por quê? Porque eu não sei nada. Então, erros são esperados. Ainda coloquei, ó, uma frase final. Let's have fun together. Vamos nos divertir juntos? Vamos nos divertir juntos? Fiz uma pergunta pra você. Vamos? Vamos nos divertir juntos? Let's have fun together. Então, e aí eu coloquei, né, que gravar essas tentativas, você viu? Eu coloquei o quê? Tentativas. Por quê? Porque não é perfeito. Por quê? Porque eu sei dos erros. Gravar as tentativas de conversação aqui me ajuda a monitorar, a acompanhar a minha evolução. E aí no futuro, eu posso voltar aqui nesse vídeo, rir dos meus próprios erros, ver o quanto eu melhorei, ver o quanto eu evoluí. Isso é maravilhoso. Então, como eu falei, aqui esse canal é meio que um vlog. Compartilhando com você os meus aprendizados, aquilo que eu estou tentando fazer. Mas se você quiser, já se inscreva. Se quiser acompanhar. Se quiser sugerir também, olha, vamos, traz o assunto, vamos tentar falar desse assunto. Eu vou adorar. Eu vou adorar se você interagir comigo e falar assim, você podia falar de tal coisa assim, ó, pra ajudar. Vai ser legal. Tô aberta para a opinião de vocês, tá? Lembra, sem julgamentos, tá? Não sei nada. Vamos nos divertir juntos. Let's have fun together, tá? Então, finalizando aqui com vocês, tá? Until next video. Until next video. Até o próximo vídeo. Um beijo pra você. Até mais.